Nós noticiamos na Granja as declarações do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, sobre a decisão da rede de não comprar mais carnes do Mercosul. A decisão gerou indignação e uma onda de notas de repúdio de diferentes lideranças e autoridades brasileiras. E também começou o boicote do boicote. A JBS anunciou a suspensão do fornecimento de carnes para as lojas do Carrefour no Brasil. A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo convocou seus associados a não comprarem mais produtos da rede francesa. Para entendermos os impactos da decisão do Carrefour e das reações no Mercosul na pecuária, vamos conversar com Alcides Torres, também conhecido como Scott, diretor e analista da Scott Consultoria. Tudo bem, Scott? Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Fazer um pouquinho uma análise desse cenário aí que a gente está vendo com essa declaração aí do CEO do Carrefour e uma repercussão bastante grande, intensa aí das lideranças, entidades representativas aqui no Brasil. Isso num momento que a pecuária alcança valores aí que o produtor vinha esperando há muito tempo, né? Pois é, mas apesar dessa alta da cotação do arroba do boi gordo no Brasil, ainda a carne brasileira é uma das mais baratas do mundo pecuário, né, do mercado exterior. E essa declaração do presidente do Carrefour foi muito mais para fazer uma média lá com os agricultores e pecuaristas franceses, não é? O Brasil exporta para a França menos de 1%. É claro que perder mercado nunca é bom, mas com relação ao nosso desempenho da exportação de carne bovina, deverá ser insignificante. A gente, inclusive, deve terminar esse ano com recorde de exportação, viu, Thaís? Pois é, há poucos dias a gente deu aqui informação sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que está registrando, tem uma projeção aí de redução para 2024, mas que a pecuária foi um dos segmentos que apresentou resultado positivo nesse ano, né, Scott? Essa gritaria aí que vem sendo provocada por algumas empresas europeias aí nos últimos tempos, ela serve para fortalecer o setor? Você acredita está acontecendo? Você percebe uma união aí entre as entidades e o agronegócio? O próprio Ministério da Agricultura se manifestando fortemente antes com relação à Danone e agora em relação a essa questão do Carrefour. Como é que você vê esse cenário? Olha, eu vejo essas manifestações de maneira positiva, né? O Brasil sempre ele foi tímido nessas questões e a gente só vem levando varada aí, né? Ao longo dos anos, a gente tem apanhado aí de vara de marmelo aí do comércio exterior. Os europeus, e a França em particular, eles são muito protecionistas, né? Não é só com questão da carne do Mercosul, é com relação ao vinho do Mercosul. Como a gente não exporta vinho, mas a Argentina e os chilenos exportam, eles arrebentam lá os tonéis de aço inoxidável, os caras são agressivos lá, né? A gente ainda se recorda deles arrebentando as lojas do McDonald's lá, em função de políticas externas. Então, foi mais jogar para a plateia. O que pesa, essa declaração inconsequente, digamos assim, ela acabou afetando a rede de lojas no Brasil, tá? E aqui, sim, eles vão peneirar um pouquinho. Esse boicote às vendas de carne à rede do Carrefour no Brasil, é claro que isso não dura muito tempo, mas é uma resposta. O Brasil está aprendendo a responder aos insultos, digamos dessa forma. Pois é, aí a gente viu na informação que eu dei na abertura da nossa conversa que a JBS já, né, desviou, digamos, a carga que seria levada para o Carrefour de carne. De uma certa forma e a curto prazo, isso pode representar uma queda no preço ao consumidor, pelo menos, por ter mais proteína disponível? Ela não vai mudar de mãos, ela vai continuar chegando no consumidor brasileiro? Hoje a gente está num momento de escassez de oferta, né? A gente está na entre-safra do boi, então é um momento, inclusive, adequado para fazer esse tipo de boicote. Essa carne que ia para o Carrefour certamente vai ser dirigida para outra rede de supermercados que também tem penetração ativa. Aliás, você tem no Brasil essas redes nacionais, mas você tem redes regionais também muito fortes, com 7, 8, 10 lojas, sabe? E
e essa carne indo para esses mercados, ela vai ter escoamento. Mas com relação à queda de preço para o consumidor, eu não sou tão otimista assim, viu, Thaís? Demora um pouco mais, né, Scott? Mas, de qualquer forma, o produtor está com um bom final de ano aí, em comparação com o que tinha no ano passado, né, nessa mesma época. Ah, sim. Hoje a gente está vamos dizer, essa entre-safra demorou muito para se instalar, a gente teve quase 9 meses de safra. Agora que a coisa melhorou, a gente tende a esquecer das dores e esquecer do passado, né? Que bom. Mas o ano foi um ano difícil para o pecuarista. Agora, nesse final de ano, está bom. E justamente o preço está elevado, porque a gente não tem muita mercadoria para vender, é bom que se diga, né? Então, nem todo o campo está se beneficiando desses preços melhores. Somente aquela turma que tinha feito reserva de alimentos, que é confinamento, semi-confinamento, é que está usufruindo disso. Mas com relação a essa declaração estapafúrdia aí do presidente do Carrefour, ela é ruim não só em função comercial, mas é ruim porque, afinal, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, etc., nós somos países do terceiro mundo. E a gente precisa de desenvolvimento, e uma notícia dessa, embora seja uma rede comercial, prejudica o nosso desenvolvimento, então ela tem que realmente... Foi uma declaração desprezível e totalmente incorreta. Agora, essa medida aí, essa declaração do presidente do Carrefour, que acaba gerando, de uma certa forma, acabou gerando já uma outra rede lá de supermercados da França também, se manifestou da mesma forma, tá? É claro, a gente percebe, olhando de fora, que está jogando para a torcida, né, para dar uma resposta aí aos produtores franceses, mas você acredita que os grandes players do negócio da carne mundial, eles caem nessa conversa ou eles entendem que o que está valendo é o preço da carne brasileira, por exemplo, que é muito mais competitivo do que o preço da proteína produzida na própria União Europeia? Ô, Tainá... Thaís, eu estou ficando gaga aqui. Ô, Thaís, mas é isso mesmo, viu? O risco hoje nós estamos na época do politicamente correto, né? Então pode ser que outras redes de supermercado tomem atitudes semelhantes, né? A gente já viu isso acontecer aqui no Brasil com bancos, dizendo não coma carne na segunda-feira. A gente teve gente, companhia cervejaria falando não coma carne uma semana do mês. Tem um monte de gente que não tem ideia do que seja o agronegócio, do que seja a importância da qualidade do alimento em países de desenvolvimento. Sem falar na Ásia e na África, né? Que a coisa lá ainda eles estão na pré-história aí estão comendo ainda muito carboidrato e pouca proteína, não é? E o Brasil, embora seja um país relativamente pobre, a gente tem uma dieta rica em proteína, considerando carne de boi, carne de frango e carne de suíno. E quando a gente pega países já super desenvolvidos na Europa, que foram fortemente subsidiados após a Segunda Grande Guerra, uma declaração dessa é lamentável, para dizer o mínimo, e se eu fosse acionista do Carrefour, eu acho que estava na hora de trocar de presidente. Muito bom. Bom, Scott, voltando um pouquinho à questão da pecuária, né? Você estava falando que está a baixa oferta, isso porque o pecuarista enfrentou aí um longo período de dores, como você falou, e acabou até se desfazendo de matrizes, porque o custo de produção e o que ele estava recebendo não estava compensando. E havia uma previsão de um bom ciclo já para 2025, porque há um alto e baixo aí na pecuária que é cíclico, né? E essa reversão para 2025, essa tendência aí se mantém? O que o produtor pode esperar, o pecuarista, para o ano que vem, tendo em vista que ele vai colher ainda os frutos de 2, 3 anos? Quando a gente fala de pecuária de corte, Thaís, a gente fala de um investimento em longo prazo, sabe? As coisas levam um tempo. É diferente da suinocultura, que em 90, 100 dias você tem um animal terminado, e também na avicultura, que em 35, 40 dias você também tem um produto pronto. Na pecuária, isso demora mais tempo. Já melhorou muito com a técnica, né? Hoje a gente está batendo boi de 30, 32 meses já terminado, e terminado com 19, 20 arrobas, né? Bem terminado. O peso de carcaça melhorou, mas essa virada, a previsão do mercado é que essa virada de preço aconteceria
em meados de 2025. Tá? A gente está agora na entre-safra de 2024. O que vai nos dizer se realmente o ciclo passou da fase de baixa para a fase de alta? Vai depender do tamanho de oferta de fêmeas que acontecerá no primeiro trimestre do ano que vem e no segundo trimestre do ano que vem. Se essa oferta de fêmea não for exuberante, não for muito grande, aí a gente é capaz de emendar a entre-safra desse ano com a entre-safra do ano que vem, aí nós estamos na fase de alta do ciclo de preços pecuários. Tá? Mas ainda nós temos que esperar ver qual que é o tamanho da oferta de matrizes para abate no ano que vem. Bom, antes da gente encerrar, a Scott faz um trabalho muito legal que avalia aí os confinamentos no Brasil, que é uma prática que vem crescendo e que traz boa parte dessa competitividade aí à pecuária brasileira. Como é que está o tamanho do confinamento, Scott, e a participação do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição maior aí de boi a pasto, boi a campo, né? Nós visitamos, né? Nós temos a nossa expedição Confina Brasil, ela roda o Brasil todo, inclusive o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é uma pecuária diferente da do Brasil Central. Aí a gente trabalha com pecuária de clima temperado e no Brasil Central a gente trabalha com pecuária de clima tropical. Tá? A expectativa nesse ano é de aumento do confinamento e justamente o aumento do confinamento porque o bovino de reposição estava muito barato. Barato é uma palavra inadequada, mas as cotações estavam muito baixas, né? É por isso que a gente abateu vaca para chuchu, foi recorde de abate, recorde de produção de carne bovina. Então, a expectativa é de que a quantidade de bovinos confinados aumente, mas no Brasil, diferente dos Estados Unidos e da União Europeia, onde 90% a 95% do rebanho é terminado em confinamento, no Brasil a gente tem esse clima estupendo e hoje a gente abate aí de 5 a 7 milhões de cabeças confinadas. E o resto é tudo em pasto, que é o sistema mais barato e que respeita o bem-estar animal. Mas a tendência, Thaís, é de que o confinamento cresça, mas não que a gente adote o modelo norte-americano ou o modelo europeu. Muito bem, que bom contar contigo aqui no programa, Alcides. Obrigada e conte sempre com nosso espaço aqui para as divulgações aí da Scott Consultoria. Obrigada pela participação. Obrigado, Thaís. É sempre bom conversar com o pessoal da Granja, com você em especial. E sucesso, saúde e muita felicidade para todos. Obrigada.